vamos aprender aqui então como a gente lida com a regra da mão direita no magnetismo. É interessante que fique bem claro como utiliza essa regra da mão direita, porque são vetores que nós vamos utilizar aqui, e esses vetores precisam seguir as regras da álgebra, e se não ficar claro essa regra da mão direita, a gente não consegue desenvolver depois ou entender o conteúdo que vem pela frente. Eu vou representar esse pontinho aqui como uma carga positiva. Isso aqui está representando uma carga positiva. E essa carga positiva, ela tem uma velocidade, está sendo representada por esse lápis vermelho. Esse lápis vermelho está representando a velocidade dessa partícula. Essa partícula vai ser jogada, então, nessa direção. Acontece que nesta região onde essa partícula vai ser jogada, esta partícula de carga positiva vai ser jogada, existe um campo magnético aplicado nessa direção. Então eu tenho um campo magnético aplicado nesta direção, que forma um ângulo, eu vou chamar de ângulo φ, conforme vocês viram lá na teoria, tem um ângulo φ formado entre velocidade e campo magnético. A partícula está sendo jogada nesta direção e existe um campo magnético que foi aplicado nesta direção, formando o ângulo φ. Existe um ângulo φ entre velocidade e o campo magnético. Então, se a partícula é jogada nesta direção, na presença de um campo magnético, conforme mostrado aqui, se a partícula é de carga positiva, uma força vai atuar na partícula nesse sentido. Ou seja, quando a partícula é jogada para cá, uma força magnética vai atuar nessa partícula e a direção dessa força magnética é representada por esse lápis preto. Note o seguinte: velocidade e campo magnético estão apoiados nesse plano. Sempre vai ser possível você apoiar um plano para dois vetores. Se esses dois vetores têm aí a mesma origem, vai ser possível você apoiar um plano a esses dois vetores. Então, o plano está representado por esse papel pardo aqui. E a força que aparece na partícula, força magnética, ela vai ser perpendicular ao campo magnético e perpendicular à velocidade. Então, esse vetor é um vetor cuja direção necessariamente tem que ser perpendicular a esse vetor e a esse vetor. Bom, então, agora eu vou mostrar um caso onde a partícula agora é uma partícula de carga negativa. Então, se essa partícula é de carga negativa, vamos pensar na mesma situação. Eu apliquei uma velocidade a essa partícula sendo aplicada para cá. Esta é a velocidade. Só que nesta região existe um campo magnético, que é esse aqui. Ó. Estou apoiando o plano da mesa. Se essa partícula é uma partícula de carga negativa, o que vai acontecer é que, de acordo com a regra da mão direita, essa força, ao invés de estar apontando para cima, como no caso anterior, essa força vai estar apontando para baixo. Como é que a gente adapta a regra da mão direita nessa situação? Bom, então vamos ver como é que nós empregamos aí a regra da mão direita, ou regra do tapa, como alguém usa falar. Então tem aqui a partícula, vou pensar na partícula de carga positiva. Apliquei uma velocidade à partícula.
para facilitar aqui o entendimento, essa velocidade está apoiada nesse plano, papel pardo aqui. Tenho aqui a existência de um campo magnético. É só por causa da existência desse campo magnético que vai aparecer uma força magnética. Então aqui está o ângulo, e conforme eu falei inicialmente, velocidade, campo, a força que aparece, a força magnética que aparece nessa partícula é para cima. Então vamos ver como é que utiliza a regra da mão direita aqui. Ó. Polegar indica a velocidade, os 4 dedos indicam o campo, e a força, se a carga é positiva, essa força é apontando no sentido do tapa. A força vai sair da palma da mão, tendo esse sentido. Se a carga é positiva, a força sai daqui. Esse sentido. Então, de novo. Velocidade, campo. Se a carga é positiva, a força é saindo da palma da mão. Por isso que a força foi representada nesse sentido. E se a carga é negativa? Vamos usar a regra da mão direita também. Se a carga é negativa, eu continuo falando, ó, polegar é a velocidade, os 4 dedos representam o campo, e se a carga é negativa, a força sairá das costas da mão, se apontando para baixo. Então, por isso que a força tem esse sentido. Foi quando eu representei naquele momento, eu coloquei a partícula aqui, e representei a força para baixo. Força para baixo. Então, se a partícula é negativa, faço a mesma coisa. Campo, velocidade, campo, força, apontando para baixo, saindo das costas da mão. Força tem esse sentido, ó. Então, isso é a regra da mão direita.